Por que a cirurgia plástica pós-bariátrica é completamente diferente da plástica estética? E por que isso muda tudo? Muita gente olha para a cirurgia plástica depois da bariátrica e pensa: isso é estética, é vaidade, não é necessário. Talvez você mesma já tenha pensado assim em algum momento, mesmo sentindo incômodo com o seu corpo, mesmo evitando certas roupas, certos lugares, até situações íntimas, porque parece que, depois de tudo que você já conquistou, querer mais seria exagero. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que muda completamente essa visão. Essa cirurgia não é somente estética. Eu sou o Dr. André Araújo, cirurgião plástico especializado em cirurgia reparadora pós-bariátrica. Já realizei mais de 2.600 cirurgias deste tipo, acompanhando pacientes que passaram por uma transformação enorme e que, mesmo depois de emagrecer, ainda não se sentiam completas. Quando alguém olha de fora, é comum pensar: ela já emagreceu, para que mais uma cirurgia? Ou até associar isso à estética. Mas o que ninguém vê é que essa paciente não está tentando mudar o corpo, ela está tentando finalizar um processo que o corpo não conseguiu concluir sozinho. E é aqui que começa a diferença que muda tudo. Quando a gente olha com mais profundidade, existe um padrão muito claro que se repete. Eu costumo chamar isso de uma fase incompleta da transformação. E isso acontece por alguns motivos bem definidos. O primeiro deles é que a transformação não termina no emagrecimento. A bariátrica resolve o peso, que é uma parte enorme do processo. Mas existe uma segunda etapa que o corpo não consegue completar sozinho. O segundo ponto é o que acontece com a pele. Ela passou anos se adaptando a um volume maior, existe um limite biológico do quanto ela consegue retrair depois disso. E isso depende de esforço de disciplina de academia. E tem um terceiro ponto que é mais silencioso, mas talvez o mais importante. O impacto disso não é só físico. Ele começa a afetar o dia a dia, o conforto, a forma como essa pessoa se movimenta, e principalmente a forma como ela se enxerga. Porque, mesmo tendo emagrecido, ainda não se reconhece completamente no próprio corpo. E é exatamente por isso que a cirurgia pós-bariátrica não pode ser vista como estética. Mas, antes de continuar, me conta, isso que eu falei fez você olhar para a sua situação de um jeito diferente? Se fizer sentido, compartilhe um pouco do que você está vivendo hoje ou em que parte dessa transformação você sente que ficou travada. Muitas vezes são essas conversas que mostram o que realmente precisa ser explicado nos próximos conteúdos. A cirurgia reparadora pós-bariátrica entra exatamente nesse ponto, não como algo estético, mas como a etapa que finaliza essa transformação. Ela remove o que ficou no caminho e permite que o corpo acompanhe o esforço que aquela pessoa já fez. Na prática, isso significa recuperar mobilidade, reduzir desconfortos do dia a dia, cuidar da saúde da pele e principalmente se olhar no espelho e finalmente reconhecer o próprio corpo. Eu lembro de uma paciente que chegou aqui com uma dúvida muito parecida. Ela me disse: doutor, eu não sei se isso é realmente necessário. Tenho medo de estar sendo exagerada. E isso é mais comum do que parece, porque depois de tudo que ela já conquistou, parece errado querer mais. Mas depois da cirurgia, ela me falou algo que nunca esqueci. Não foi sobre estética, foi sobre me sentir completa pela primeira vez. Mas é importante entender uma coisa: nem toda paciente está no momento certo para esta cirurgia. Existe um timing
que envolve peso estabilizado, condições clínicas adequadas e uma avaliação individual. Talvez você ainda esteja no processo de emagrecimento ou talvez já tenha chegado lá, mas ainda esteja esperando algo mudar sozinho. E entender em que fase você está muda completamente o próximo passo. Se você sente que a sua transformação ainda não terminou, o próximo passo é uma avaliação com um especialista, porque cada caso é único e entender o seu momento com clareza evita dúvida, insegurança e decisões adiadas. O link para agendar está na descrição. A bariátrica foi o começo da sua transformação. A pergunta é: você já chegou no final dela ou ainda está vivendo uma fase incompleta? E se você quer entender melhor como essa jornada realmente funciona, assista ao próximo vídeo, a jornada completa do paciente pós-bariátrico, do emagrecimento à cirurgia plástica. Eu explico exatamente quais são as etapas desse processo e em que momento cada decisão começa a fazer sentido.